Olá, inspirados e inspiradores! Olá para quem inspira e também, né, para quem se inspira. Estamos começando mais um episódio do podcast Me Inspira. Eu sou o Mo, estou aqui com a minha dupla de vida e de podcast, a Marcela. A própria. E hoje vai conhecer a história desse empreendedor que é também um atleta, por que não? De um espírito inquieto e inovador. A Marcela tem um apelido para ele, né, que é Mito. Mito. Uhum. Mito Josué. Então a gente vai falar um pouco com esse cara de alta energia e entender por que ele foi convidado para Me Inspira, por que ele é inspirador para nós. Muito bem. Eu fiquei com a incumbência de começar o podcast. Sempre é o Moacir que começa, tá? Então, ele traz os nomes e tu é uma pessoa que tá na nossa relação de casa, né? A gente gosta muito de ti, acabou criando um vínculo muito forte. E quando eu fui escrever da onde a gente conheceu o Josué, eu me lembrei, e eu tenho uma memória fotográfica, então eu me lembro exatamente a cena, tu subindo a escada, deitando na maca, levantando, depois no segundo momento trazendo o folder da mecânica. Eu me lembro muito como se fosse um filme, né? A gente se conheceu através do CrossFit, que somos colegas de CrossFit, e tu chegou e começou a contar. Eu perguntei inevitavelmente se tu era esportista, daí tu contou a tua história como jogador de futebol, tudo mais, e falou que tinha uma mecânica. Eu não entendo nada de mecânica de carro, né? Inclusive o pouco eu entendo assistindo teus vídeos. E falou assim, não, que a gente tem os elevadores, e eu tentei ficar assim, criando na minha mente. Cheguei em casa e falei pro Moacir, conheci um guri, eu acho que ele tem assim um potencial legal, porque ele falou que ele é um dos únicos que tem uns tais de elevadores, de carro e câmbio automático, então acho que vale a pena tu ver a empresa dele. E passou, e depois o Onis da CDL foi lá e indicou, e disse que inclusive a indicação era dele, quem tinha indicado na verdade era eu para fazer a consultoria, né? Eu devia ter ganhado um percentual, inclusive sobre esse case e sobre outro. E aí ficou assim, o que a gente vai conversar com o Josué? Porque a gente conhece a história dele e tu é muito transparente. Eu tenho uma pergunta em especial. O Moacir tem várias, né, várias colocações e perguntas, mas eu tenho uma pergunta que eu nunca te fiz. Eu queria entender, porque pela potência que tu tem, pela capacidade e habilidade que tu tem, tu tocaria qualquer negócio bem, tu evoluiria qualquer negócio, tu iria inovar em qualquer empresa, de qualquer pessoa ou qualquer segmento. É a tua característica, esse é o Josué. Eu queria entender por que tu quis fazer isso na empresa da tua família, que é uma das coisas mais difíceis que se tem na vida, é trazer uma cultura empresarial para uma cultura que já é familiar. Então, e obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, né? A Marcela, o Moacir. Eu acredito muito mais que eu venho aqui hoje para aprender muito mais com vocês do que ensinar alguma coisa, né? Mas eu fico feliz pelo convite e acredito que o podcast Me Inspira tem tudo a ver com a cara de vocês dois. Vocês são pessoas inspiradoras, eu tenho um carinho muito grande pelo Moacir e pela Marcela. E eu quero fazer uma brincadeira, assim, que eu era bom, tá? Eu era bom lá no começo, mas aí depois que conheci a Marcela, eu fiquei melhor. E depois que conheci o Moacir, eu fiquei melhor ainda. Então, assim, a gente vem somando. Pra alguma coisa tá dando certo, ó. É aquela energia boa do ganha-ganha, né? Uhum. Que a gente tem aquela cultura meio que do brasileiro que para alguém ganhar, o outro tem que perder. Isso é uma cultura nossa. Então, a gente tá aí pra quebrar os paradigmas e dizer que ninguém precisa perder para você ganhar. A política tem que ser ganha-ganha. E respondendo a tua pergunta, né? Então hoje eu sou CEO, né? CEO, hoje está na moda falar CEO, né? Chiquérrimo, né? É basicamente o faz tudo da empresa. Né? O que é comandado por todos, né? Tipo então, isso. CEO do Grupo Coser, né? Hoje o Coser, nós temos 3 empresas, que uma delas é o Coser Autosserviço, há mais de 30 anos no mercado, o Coser Performance, que está há 2 anos no mercado, e a Coser Premium Cars, que é uma loja de venda de carros premium que a gente inaugurou esse início de ano. Respondendo a tua pergunta, Marcela, às vezes eu olho até onde eu cheguei e os próximos passos que a gente quer dar e aonde que a gente quer chegar, e eu fico me perguntando que eu não sei se eu não sabia se eu era capaz ou não, sabe? E ontem mesmo, quando a gente vem para esses podcasts, a gente fica mais emocionado, mais sensitivo, porque tu tá tão no automático das coisas que você vem fazendo que às vezes tu não consegue parar para olhar a tua obra, o que tu tem feito, né?
Então, ontem, que a gente estava organizando o evento para a Copa do Mundo, lá na Coser Premium Cars, no telão. Estive lá, inclusive. Obrigado pela presença. Né? Então, um evento legal que a gente fez. E quando eu atravessei a rua para olhar ali que já está o novo pavilhão que foi reformado, né? O pavilhão que era onde tinha a antiga estrutura. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos 3 elevadores, eram 4 funcionários, e eu chegando na empresa, vendo o meu irmão, né, que foi jogador de futebol profissional, jogou em alto nível, eu tentei jogar também até um certo ponto, né? Então acho que eu vou respondendo a tua pergunta. Vai lá, um pouco vai lá. História. Isso aí. Tentei jogar, né? E acredito que em algum momento faltou alguma capacidade que não era para mim, faltou insistir um pouco mais, enfim. Então eu joguei nas categorias de base do Grêmio, do Inter. Eu fiquei um tempo no Cruzeiro, depois eu fui morar na Espanha, tive uma experiência muito boa, que o meu irmão já estava lá na Espanha, né? No Celta de Vigo, bem consolidado. Eu fui para lá, fiquei no período de testes. Eu tinha idade para ser juvenil e acabei sendo promovido para o time B, então tinha um potencial, só que eu dependia do meu passaporte italiano, né, para poder jogar lá e não ocupar vaga de estrangeiro, porque no time B lá você só tem uma limitação de tem vagas uma limitação, né? E eu não era um craque, né, então eu era um jogador muito esforçado, muito determinado, eu sabia das minhas limitações, mas eu trabalhava muito elas para tentar suprir, e se eu tivesse o passaporte eu teria ficado. Então, por Deus, universo, destino, eu não fiquei, eu voltei, aí depois eu fui pro Brasiliense, eu joguei em outros clubes também, fiquei um tempo no Lajeadense, aí depois eu vim jogar no Passo Fundo, depois no Gaúcho, e chegou um certo ponto que eu vi que não estava valendo a pena, né? Eu estava vendo o quanto que era difícil também o meu irmão, mesmo como profissional, jogador alto nível, a dificuldade que é o futebol, porque a gente assiste aquele futebol que passa na televisão, né? Mas hoje, se você for... aquele 1% às vezes que dá certo. Isso aí. 1%. É 1%. Então, chegou um belo dia que o meu pai, né, o seu Coser, o nosso mito verdadeiro, né, Milton, ele chegou e me colocou contra a parede. Ele disse assim, olha, filho, no futebol eu sempre procurei te dar todas as condições, né, para você tentar jogar, e não tá rendendo. Eu tô precisando de alguém para me ajudar na oficina, para me ajudar a trabalhar. Ou você começa a jogar o futebol por tua conta, vai se virar, ou você tem uma opção de assumir isso aqui, né, que tá aqui, que é uma história, já começou pelo meu avô, depois passou pelo pai, pelo meu Dino, que eram sócios, então era uma continuidade. E eu me lembro como se fosse hoje, isso fazem... a gente vai ficando velho, né? Pois é, quantos anos tu tinha? Na época que eu comecei, que assim, ó, foi uma transição, porque eu fui no Grêmio e fiquei 3 meses lá, daí voltei. Então, assim, eu comecei a ficar dentro da oficina com 17 anos. Mas eu comecei o processo de transição, então, 17 anos. Aí ficava 6 meses, aí depois ficava 3 meses. Entendi. Eu não queria estar ali. Essa é a verdade, eu não queria estar ali, né? E aí chegou esse belo dia que o pai fez a pressão e ele falou assim, ou tu vai pra lá ou tu vai pra cá. E aí foi um período muito difícil, né? Porque eu vendo meu irmão com a carreira dele, jogando futebol, na mídia... E aí eu pensava assim, cara, mas eu vou ter que trabalhar aqui na oficina, no chão sujo, no meio da graxa. Eu não conseguia ver aquilo como como um mérito, sabe? Eu tinha vergonha de falar de como é que era naquela época. A gente veio de uma infância muito pobre, a família do meu pai passou fome, enfim. A geração mais antiga toda ela foi uma geração que teve uma criação mais difícil em outra época, né? Mas o pai sempre deu o melhor dentro das condições que ele tinha, né? O Mário Sérgio Cortella fala muito sobre isso, né? Que você tem que dar o melhor dentro das condições que você tem naquele momento. Então, o teu momento de hoje ele não vai ser o mesmo de amanhã, o de ontem não vai ser o mesmo de hoje, né? Então o pai sempre conseguiu fazer o que ele conseguiu dentro das condições que ele tinha, que foi muito, se for olhar o que ele tinha naquela época. E aí a gente começou, e aí eu comecei a encarar essa jornada. E aí foi um período que não foi fácil, que até a minha mãe... ela brinca, né, que ela fala que eu chegava em casa e eu chorava por causa do cheiro da oficina, ficava com cheiro de graxa, cheiro de óleo, o ambiente era muito pequeno, não tinha exaustor, o cara ficava ali dentro da poluição, né? Então, num primeiro momento foi que tipo assim, ó, cara, vai aí que é isso aí que tu tem, né? E aí eu comecei a incorporar, comecei a pensar assim, bom, vamos lá, eu queria ser um jogador de futebol fera, eu não consegui, mas eu tentei, eu dei o meu melhor, né? Eu fui atrás, eu treinava, acordava cedo, me dedicava, eu comecei a pensar assim,
Por que eu não posso fazer isso no nosso segmento da mecânica? Por que eu não posso inovar? Por que eu não posso fazer alguma coisa de diferente? Tu começou a te questionar. Isso aí, eu comecei a me questionar internamente. E quando a gente fala de fazer alguma coisa diferente, não é inventar roda ou fazer uma coisa mirabolante. É você fazer o simples bem feito, fazer dar certo e entregar alguma coisa além do combinado. Mas primeiro sempre resolver o problema. Depois o que você fizer a mais vai ser visto como um algo a mais. Né? Então a gente sempre teve essa criação do pai, de que ele falava, né? Lá antigamente ele já falava assim: Josué, não adianta o cliente vir por um barulho na suspensão, você pode lavar o carro, você pode entregar o carro limpinho, você pode entregar um envelope personalizado para o cliente. Se não resolver o problema, ele vai dizer assim: é legal a lavagem do Coser, é legal comprar o bombom, mas os caras são fracos na suspensão. Então naquela época, ele tinha assim, ele sempre tem a sacada dele, né? Então ele dizia assim que não adiantava tu não resolver o problema, tu tinha que resolver o problema. Então na cabeça dele, o ambiente podia ser sujo, a estrutura poderia não ser a melhor. Mas ele resolvia. O carro podia até, às vezes, ir embora com um pouco de graxa no volante, porque não tinha os isoladores que a gente tem hoje, mas resolvia o problema. Então o Coser sempre foi isso, né? Sempre foi pioneiro, como a gente estava falando. O pai foi pioneiro desde a linha agrícola, que a nossa história começou na linha agrícola, lá em Água Santa, consertando o trator, colheitadeira, ceifa. Depois veio uma grande crise das safras lá em Água Santa, que é a nossa cidade natal. E aí, após 3 safras frustradas, o nosso comandante, né, o pai viu, seu Milton Coser, ele viu que não dava para ficar só naquilo, que ele precisava buscar alguma coisa a mais, né? Tipo, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Capilarizou. Cara, é da judiaria que vem a solução, né? Exatamente. É isso aí. Eu lembro de uma história, né? Mudou o futuro da família. E certamente teu pai foi um exemplo, é um exemplo até hoje para ti, né? E eu lembro de uma história, e vamos pensar isso na época que aconteceu, ainda não tinha WhatsApp, não tinha rede social, muito menos o Waze. E estava começando, eu lembro, né, quando a gente fez um trabalho juntos, de ouvir essa história, que estava começando o tal do câmbio automático, né? Porque os carros eram câmbio manual, né? E aí começaram os carros com câmbio automático, injeção eletrônica também, coisas desse tipo. E aí o teu pai foi fazer um curso em São Paulo, e meio a rumo, assim, sem muito, né, conhecer nada. E aí ele foi lá, ele viu em algum lugar, né, uma história, tu vai poder contar aqui, e ele disse, mas isso aqui talvez seja o futuro, né? E ele foi um dos pioneiros, então esse modelo de inovação também vem um pouco daí, né, nas condições dele, talvez, que ele tinha naquele momento, mas ele também via assim, olha, mas não dá para fazer a mesma coisa. E aí ele foi buscar a qualificação e depois a oficina, inclusive, se tornou uma das referências nisso. Se puder contar um pouco dessa história e como é que isso se conecta com a história da empresa. Perfeito, amor. Muito bem lembrado. Então, aí a gente foi se tornando referência. Então, veio lá atrás na parte agrícola, depois aí foi a parte de carburação, depois a parte de injeção eletrônica, depois a parte do câmbio automático. E hoje já, né, os veículos híbridos, elétricos, essa tecnologia que a gente já está estudando. Então, basicamente, o seu Milton Coser, ele sempre falava para nós assim, que independente da profissão que tu tivesse, independente de qual fosse o teu segmento, você tinha que buscar estar entre os melhores ou ser o melhor. Porque qualquer que fosse a profissão, você ia ter uma independência financeira, você ia ter uma condição boa, mas você tinha que pagar o preço, né? Então, essa história, Moacir, como é que foi? E Marcela? Quando o Jorge estava jogando na Espanha, meu pai foi fazer uma visita para ele, né? E o Celta de Vigo, o time que ele estava jogando, jogava a Série A do Campeonato Espanhol, Champions League, Barcelona, como ele fala. Real Madrid. Champions, né? Vocês vão ter a oportunidade de entrevistar ele aqui, né? O Jorge é uma figura. Então, aliás, se estiver nos ouvindo aí, GL, manda um oizinho aí no YouTube, no Spotify, manda um recado para nós aí. Manda um oi. Então, ele foi visitar o meu irmão lá na Espanha, né? E o Celta de Vigo tinha o patrocínio da Citroën. E por incrível que pareça, né, a Citroën é uma linha francesa, mas a maior fábrica na época de veículos da Citroën era em Vigo, né? Então, como o Celta tinha o patrocínio da Citroën, eles recebiam os carros que eram lançamento para os jogadores usarem e divulgarem na cidade. Então o pai, estando lá, o pai disse, cara, eu quero ir ver a fábrica da Citroën, né? Porque se o Celta patrocina, tu vai dar um jeito de me colocar lá dentro. Então o pai foi lá, através do Mano, né? Através do George. Ele foi lá conhecer a fábrica da Citroën. Uma coisa que chamou a atenção, né? E aí ele, com a visão dele naquela época, ele viu que a cada 10 carros que estavam sendo fabricados lá,
O opcional, nós estamos falando disso do ano de 2006, tá? 2006. Então, cada 10 carros que eram fabricados, 8 eram automáticos e o opcional era mecânico. Então, ninguém mais estava querendo carro mecânico. E aqui no Brasil ainda não, né? Então, ali ele teve um gatilho. Ele viu chegar lá. Uma oportunidade. Então, ele voltou encucado com aquilo. E aí voltou e aí começou a buscar treinamento para se tornar uma referência em câmbio automático. Na época não tinha nenhuma escola assim profissionalizada que já tinha material, então ele voltou e aí começou a estudar ininterruptamente essa parte do câmbio automático. Então daí que veio a referência do câmbio automático. E aí depois ele teve essa viagem a São Paulo, que eu lembro que ele foi sem conhecer quase nada, né? Isso. O que aconteceu? Isso ainda foi antes do câmbio automático, foi na época da injeção eletrônica. Isso nós estamos falando de 1987, 88, que ele largou na injeção eletrônica também na frente, né? Como pioneiro. Então, cara, ele pegou o carro de Água Santa, uma cidade com 2.000 habitantes, um golzinho quadrado, e se atracou para São Paulo sem nada, cara. Tipo sem assim, botou uma mochila nas costas e foi. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Eu compreendi que tu, no início, não queria nem ir. Hoje, a gente não consegue te tirar de lá. É uma briga, né? Tu abre... Aliás, ele chegou aqui, né? Pô, no horário, tudo certo, sempre no horário. Porque ele sempre trabalha muito, José trabalha pra caramba. Exato, e eu sei que tu divide o teu tempo com outras pouquíssimas coisas que tu faz pra ti, né? E quando é que foi o ponto da virada, assim, de tipo, cara, agora acho que me apaixonei por esse negócio, agora tô nele, tô dentro? Foi o dia que eu tive a reunião com o seu Coser, que foi a reunião definitiva. Porque eu comecei a estudar bastante, e quando eu falo estudar, eu nem falo faculdade, tá, pessoal? Porque faculdade eu não era um bom aluno, não tirava as melhores notas. Chegou a se formar, né? Eu ainda não me formei. Eu ainda Isso é um empresário, meu povo. Eu gosto de ver como é que é. Então, assim, eu gosto de curtir bastante a faculdade, né? Então, assim, eu tô me formando há 10 anos, pessoal. Então, como a tecnologia vai avançando muito rápido, eu vou fazendo uma cadeira por semestre. Existe até um conceito, é lifelong learning, uma coisa assim, né? Que é estudar o resto da vida, né? O José tá nessa. Então, agora falta só fazer o TCC, só que, tipo, realmente, não é uma prioridade, mas eu vou, 2023... Eu vou achar alguém que faz pra mim. Eu vou terminar o meu TCC, mas enfim... Então, acredito também que não precisa você ficar atrelado à universidade, né? Acredito que vai muito de você pagar o preço. Eu acho que se você está lá, independente da condição que tu tenha, independente do lugar que você esteja, seja numa favela ou seja em qualquer lugar do mundo, você pode ter uma dificuldade a mais do que a outra pessoa que já teve um estudo, que ela tem uma oportunidade de dar certo maior do que a tua. Mas aquela pessoa que ela quer, que ela tem aquela vontade, aquela garra, aquela determinação, que ela está disposta a pagar o preço, que ela tem energia, que ela coloca o coração nas coisas que ela vai fazer, que ela vai para cima, que ela toma muito mais sobre não do que sim, mas que tu não desiste, que tu persiste, tu chega lá. Ninguém consegue parar uma pessoa assim. Não para, então eu acredito muito nisso. A gente tem a história do Flávio Augusto, do Geração de Valor, que hoje ele é um... sensacional. É fantástico, né? Então, assim, cara, ele começou vendendo relógio, ele começou pegando o metrô, e olha o que o cara chegou. Então, essa história, assim, de que a universidade pode estar ali na porta da tua casa, tu pode ir para Harvard fazer um curso, tu pode fazer um treinamento com o Roberto Justus, mas se você não quiser, se você não estiver disposto a pagar o preço, tu não vai chegar lá. Não adianta. Então, eu acho que é muito mais intrínseco, é você querer. E o querer não é fácil, né, gente? Quantas vezes que a gente pensa em desistir, em largar de mão, aquele cliente que às vezes tu tem vontade de pegar e... É porque na vida tu pode querer qualquer coisa. Então, tá, eu vou determinar que eu quero isso aqui, eu vou me destinar, né? Aí tu fez uma reunião com o seu Coser e falou pra ele que agora era teu, isso aí? Exatamente. Porque, cara, não é fácil, né? Veio lá do voo, assim, daí tá, pai, agora... Já tu era. Viu que até a água desceu o quadrado. Deu uma trancadinha. Eu cheguei e falei assim pro pai, pai, olha só, tu me chamou pra vir trabalhar aqui, eu vim. E agora eu entendi do negócio, eu sei como é que funciona e eu vou revolucionar isso aqui. E eu preciso da tua ajuda e vai dar certo. Só que do jeito que tá, eu não vou ficar. Porque eu queria, tipo, pintar o piso, não dá. Eu queria comprar um elevador novo, não dá. Eu queria investir em treinamento, não dá. Porque aquela cultura, né, de que tudo é gasto. Não, tá louco, porque o cliente não quer saber de piso limpo. Tinha dado certo até ali, né? Sustentou a família de vocês, então não era uma coisa que não estava daria ruim, mais. Né? Cara, é um conflito de geração.
Exatamente. Eu gosto de palavra conflito, porque tá escrito lá no livro da Arte da Guerra, né, do Sun Tzu, que ele fala, né, que o conflito ele gera evolução. Conflito é quando a gente tá junto aqui, querendo chegar no melhor percurso na distância. Como é que a gente vai até Porto Alegre? Qual que é o caminho que tem engarrafamento? Mas eu e você vamos discutir as ideias. A gente tem bastante Moacir conflito. Isso bastante. aí. Todo dia, o dia inteiro quase, Às inclusive. vezes confronto. A gente tem evitado o confronto, mas daí, né, nem sempre é possível. E aí ele fala lá no livro, né, que o confronto ele gera guerra, né? Porque o confronto é quando eu e tu, eu sei que tem um caminho mais fácil para chegar em Porto Alegre, mas eu vou dizer assim, cara, deixa ele se quebrar. Aí o confronto ele gera guerra, né? Porque tu fica no ego, tu deixa de A vaidade. Né? a vaidade. A vaidade. Exatamente. Então, eu cheguei e falei para ele, cara, agora é assim, eu vou assumir o financeiro, eu vou assumir a gestão e eu vou te comprovar com números, com resultado, eu vou te perguntar antes de tomar qualquer decisão, mas tu vai ter que aceitar, senão eu tô fora. E ele disse, claro, filho, era meu sonho. Hoje eu achei que tu ia chegar e ia me dizer isso. Obrigado, tô indo pra praia. Piada de merda. Tu acha que tu é o quê? Porque Chegou eu tenho 40 anos aqui dentro, eu acho que agora tu vai vir aqui e vai me ensinar como é que tem que fazer. Onde é que eu tava com a cabeça quando eu fui te dizer pra tu parar de jogar futebol? Pode pegar tuas coisas e ó, Sério? segue o teu rumo. Eu falei assim, tá bom. Moacir também já me mandou embora uma vez, sabia? Não. Mandou. E eu falei pra ele, uma pessoa que me mandou embora, eu fui, então... Daí ele falou, então não era bem isso que eu queria falar. Gente, eu adoro esse casal, eu adoro, porque isso que eles falam Daí ficou assim, acontece, é Tu verídico. me mandou, eu não mandei, me mandou embora. É verdade. Então, eu falei, eu sempre tive na minha cabeça comigo, desde a época do futebol, desde essa criação que a gente teve do pai, que o pai nunca deu um elogio pra nós até hoje, cara. Nem pra mim, nem pro meu irmão. Mais Não antiga, é o hábito. Assim, né? Uhum. Cara, ele diz assim, ó, até que tá tudo certo, ninguém fala nada. Se tu errar, eu vou acusar, eu vou cagar na tua cabeça, eu vou te advertir. E às vezes era na frente de um cliente, às vezes era doído, era pesado, então... Aí a gente teve essa conversa e eu falei assim, tá bom, pai, eu vou embora então. Aí eu já comecei a pensar assim, bom, eu tenho o seu Pedro Brair, que é um fenômeno das farmácias, né, São João, o João era meu amigo. Pensei assim, cara, eu vou colar no seu Pedro Brair, eu vou chegar para ele lá, eu vou dizer que eu não quero ganhar nada, que eu quero ficar 1 ano do lado dele, que eu quero aprender, que eu quero trabalhar para ele, que eu quero, se tiver que varrer o chão, se tiver que limpar, eu vou estar lá, eu vou pagar o preço e eu quero só aprender com ele. Daí pensei, eu tinha o Biazus, que era um amigo meu que era referência, que ele tinha já uma importadora, que ele já trabalhava com algumas coisas legais. Eu pensei, comecei a fazer uma lista daquelas pessoas. E fiquei 3 dias sem ir na oficina. E aí, né, almoçando em casa com o pai, e o almoço ali... Aquele silêncio. Ele, cara, pedrada, o pai é pedrada. Não... Beleza, tudo bem. E a mãe perguntava, e a mãe, né, a mãe é o coração da família, né, a mãe é o coração, né, a mãe, ai, filho, volta, ai, Milton, deixa o Josué, aquela coisa de mãe, né, a mãe é sensacional. E aí... Fiquei ali, né, 3 dias. E aí, no 4º dia, eu falei, ó, pai, eu tô com uma lista aqui já de pessoas que eu vou me colocar à disposição para trabalhar em outro lugar. Ou eu venho para cá e a gente vai revolucionar esse mercado, ou eu tô fora. E aí ele viu que o negócio era sério. E aí ele me olhou com uma cara assim, bem fechada, e ele parou, pensou, né? E aqueles 3 dias ali eu sei que tinha dado um monte de pepino, um monte de coisa que a mãe me falou, teu pai tá com os cabelos em pé, que não tem como sem você Fez lá. falta. Isso aí. E aí ele disse assim, tá bom, eu vou pensar mais um dia. É orgulhoso ainda. Eu vou pensar mais um dia. Tá bom, fiquei mais um dia sem ir, né? Daí ele me chamou lá no outro dia, né? E aí a gente conversou e ele falou, tá bom, então... Tu assume, mas eu quero ver resultado. Eu falei, beleza, estamos fechados. Apertei a mão dele, olhei no olho dele, eu vi que ele estava assim... Ele meio que se emocionou, porque ele sabia que era uma atitude foda, né? Era uma atitude... Corajosa. Cara, e tu bota teu filho daí na trincheira, entendeu? Não é fácil também. É isso aí. E aí eu comecei assim, eu vi que eu tinha que fazer aquele negócio acontecer. Eu vi que quando o meu pai depositou a confiança em mim, a minha mãe... A família, o meu irmão deu apoio também. Eu falei assim, agora eu vou estudar esse mercado. Aí eu comecei, né?
ininterruptamente, tudo que eu tava lendo um livro, eu lia um livro, eu pensava assim, cara, como é que eu vou levar isso aqui pra Como é que oficina? eu vou aplicar? O cara fez isso aqui, deu certo lá na Boticário, na história da Boticário, como é que eu vou levar isso pra oficina? E eu comecei a fazer, eu não te conhecia ainda, Moacir, mas eu acho que eu devia ter lido em algum livro, de fazer, tipo, testes, prova. Cara, vamos trazer pra cá, vamos medir, vamos testar. Isso eu aprendi com o Moacir. Tudo que a gente pode medir, a gente pode melhorar. Tá medindo, tá bom, mas será que tá bom? Será que não poderia estar melhor? Tá bom quanto? Tá né? bom quanto? Quanto que é bom? Será que é o teu tá bom? Realmente está bom? Então depois eu fui ficar mais expert depois que eu tive umas consultorias com o pessoal da Porte aí. Já Metodologia, muda, plano de ação. Deixa de ser teste e vira metodologia. Isso aí. Então aí, basicamente foi assim, eu comecei a implementar todo esse sistema e aí difícil de conquistar a galera, o pessoal mais antigo da mecânica. O mecânico tem uma virtude muito bruta, assim, porque eles estão ali num serviço pesado, tipo, desmontando suspensão, montando. É um trabalho que exige muita força física e força mental também. Então passa por uma dificuldade assim, muito grande de você fazer com que tu consiga vender uma ideia para eles que é muito maior do que o financeiro. É um propósito, é uma mudança de cultura, é uma mudança de hábito. Então não foi fácil, mas aí um passo de cada vez. Eu gosto muito da metáfora de que a gente tem que ser 1% melhor a cada dia, né? Que a gente não vai evoluir tudo numa vez só, tu não consegue, então você tem que pagar o preço, tem que respeitar o processo. Não é da noite pro dia, né? E aí, né, José, eu conheci a oficina já num momento bacana, já era uma oficina de referência, e já não era aquele estereótipo de uma oficina que antigamente se dizia, né, tinha cartaz de mulher nas paredes e um chão batido e graxa e tal, né? Ela já não era assim, mas ainda assim era uma oficina pequena, né? 4 elevadores, se não me engano, 5 elevadores, já com conceitos de limpeza e tal, mas ainda mais modesta. E aí teve uma decisão de buscar, inclusive, uma economia da família, de buscar algumas coisas, buscar um recurso para poder fazer uma ampliação, né? Hoje a oficina são mais de 20 elevadores, se não me engano, perto disso, né? E numa estrutura, né? Quem conhece a oficina, ou quem entrar nas redes sociais aí procura Mecânica Coser em Passo Fundo, tem um padrão talvez superior a muitas concessionárias de grandes marcas de veículos. Teu né? vô é vivo? Não, meu avô é falecido já. E aí não só pelo tamanho, pela beleza da oficina, né? Porque é tudo muito bem cuidado, muito bem pintado, o piso é limpo mesmo, muito limpo. E não só por isso, mas todos os processos que hoje tem, né, de controle, de padronização, né? Como é que foi fazer essa transição? Como é que foi fazer esse convencimento também para chegar num nível que hoje a oficina Coser não perde para nenhuma, talvez, aí, né, no Brasil, ou talvez até fora, em termos de padrão e de conceito? Perfeito, Mo. Grande pergunta e é bem emocionante. Talvez eu vá me emocionar aqui falando, mas é porque é a história, né? Foi nessa frase do 1% a cada dia. Então nós tínhamos 3 elevadores quando eu cheguei, né? O pavilhão foi construído em 2000, então nós já estávamos ali em 2007, 2008, já estava precisando de uma reforma e eu comecei assim, olha pai, nós vamos comprar mais um elevador, o financeiro está organizado, eu vou comprar, nós vamos pagar e vai dar tudo certo. Deu uma reclamadinha, né? Mas já vai começar a inventar, conversamos mês passado, já vai começar a comprar, porque não sei o que. Compramos o primeiro elevador e a gente viu que a gente atendia um certo número de clientes e tinha 3 elevadores lotados com agenda. Coloquei 4 e eu vi que começou a ter demanda para 4. E aí já logo depois de 2 meses eu comecei a ver um modelo mental que basicamente o tanto que o modelo mental estivesse preparado e organizado para atender, ia ter serviço. Porque o nosso país é um país fantástico, de muitas oportunidades. E gera demanda, é incrível. Muita demanda. Então, tu tem que ser bom no que tu faz. Tem que ser bom. Então, a gente já comprou mais 2 elevadores e aí depois de 6 meses eu já vi que a demanda estava ok, que estava vindo mais clientes. Aí eu tinha o nosso pavilhão ali, 350 metros quadrados e tinha um terreno do lado. Era um terreno baldio. Aí eu consegui o contato do antigo proprietário, né? Falei com ele, aluguei o terreno. Aí cheguei, vi o valor de uma reforma para fazer, pelo menos deixar na condição de conseguir colocar mais alguns elevadores.
tinha todo o planejamento financeiro já organizado, né? Dentro daquelas condições que a gente tinha, né? Cheguei e falei pro pai, olha pai, aluguei o terreno do lado e tô comprando mais 4 elevadores. Aí de 3 ali, em questão de 1 ano, assim, a gente já tava indo para 9 elevadores, né? Quando Aí tu sim. dá a caneta pra alguém assinar as coisas, gente, é isso aí. E aí mas ele viu que eu tava no caminho certo e ele não contestou mais. Ele falou, bom, tu sabe o que tá fazendo, né? Tu sabe que na época o pai já tava com 55, 56 anos. Ele disse, olha, tu sabe que o que tu tá fazendo, Vai ficar pra ti. se der lucro é teu, se der prejuízo é tu que vai pagar. Então, é contigo. Então, 9 elevadores e a demanda aumentando e a gente sendo mais conhecido, mais gente falada. Não era assim uma estrutura tão bonita, mas era uma estrutura limpa, organizada, né? E aí eu vi que aqueles 9 elevadores a gente pegou, aí naquela época a gente fez só um puxado, como a gente chama, e fechou a lateral do lado esquerdo do pavilhão. Eu já, naquela época, eu queria ter feito dos 2 lados, mas eu não podia chegar e dizer pro pai que eu ia fazer tudo numa vez só. Mas na minha cabeça eu já sabia que eu ia fazer o outro lado e que eu ia comprar mais uma tacada de elevador. Mas eu fiz primeiro a primeira parte. Quando a gente tava fazendo a obra, eu pensei assim, eu vou dar um migué no pai, vou acertar com os pedreiros e já vou deixar pronto o outro lado, dizendo que é para estacionamento e tal, né? Mas não teve jeito. Essa parte ele vetou e daí como eu já tava conseguindo muitas concessões, eu disse, beleza. Então a gente pegou, aí aquela coisa da economia, né? O barato sai caro, né? A gente gastou 2 vezes para depois fazer, né? Mas só aprende depois que paga. Exatamente. Então a gente organizou aquele lado, compramos mais 5 elevadores e a demanda aumentando, a demanda crescendo, pioneiro em injeção eletrônica, pioneiro em câmbio automático, muito serviço, muita qualidade, muita transparência, muita honestidade, fazer as coisas certas, evidenciar para o cliente, mostrar, procurar não deixar dúvida para o cliente, porque o nosso segmento é um segmento que tem muita falcatruagem, na verdade, tem muito rolo, tem muitas coisas que não são corretas, então tem tudo isso, né? Pois bem, reformamos após a demanda ter aumentado, eu falei, pai, agora é o seguinte, nós vamos reformar, fazer mais um puxado, aí eu já queria ter fechado todo o pavilhão, né? Aí ele, não, vamos só fazer então um puxado, aí a gente fez um puxado para cá e um puxado para cá. A gente puxou o que deu. E aí fizemos o concreto dos 2 lados para os elevadores entrar e aí ele quis deixar a brita no meio, porque concreto, porque é caro, isso aí, porque não sei o quê. Beleza, aí ficou assim, tinha a oficina no lado, um pavilhão coberto, dos outros 2 lados ali, tipo, pegava um pouco de chuva, pegava um pouco de vento, quando chovia e dava o vento ali, né? Mas era uma condição que tinha naquela época e que quando a gente contratava, a gente falava, cara, não vai ser fácil, talvez tu vai tomar chuva nas costas, mas a gente tem um propósito muito maior que a longo prazo vai acontecer, né? Então aí a gente comprou mais uma quantidade de 4 elevadores, fiz mais um puxado do outro lado e a demanda aumentando. Aí a gente já viu que ali eu tive a certeza, ali naquele momento assim, a certeza de que eu poderia ter alguma coisa maior, que ia ter demanda, que ia ter movimento, que ia ter serviço, porque a gente estava no caminho certo. E que tu era capaz. E que eu era capaz. E aí veio um novo planejamento. Aí a gente comprou um terreno que era retirado da cidade. Aí depois a gente começou a pensar que lá fora não era um ponto estratégico muito bom, né? Aí a gente já começou a buscar uma consultoria. A gente teve todo o suporte do pessoal da consultoria da Aporte, né? Que eu super recomendo, indico, né? Obrigado, depois eu mando já estamos se vendendo aqui, ó, minha gente. Enquanto isso, ele fazia massagem comigo, só pra deixar claro. É o merchandise verdadeiro, e a Merece também aí, vou lá até hoje, né, então... Hoje a gente vai falar um pouco de CrossFit. Aliás, o Josué... E nós vamos no CrossFit mesmo. O Josué, ele é... de fato mesmo, o segundo cliente da Merece. Ele é o segundo cliente. Assim, ó, a gente abria as portas e eu lembro também, porque foi bem difícil. Detalhe... Tu me atendia na antiga empresa, verdade? Cara, eu sei porque eu guardei a lista dos primeiros clientes que foram naquele mês, né? Ele foi por um detalhe que não foi o primeiro, só porque o primeiro foi uma hora antes por uma questão de agenda. É isso aí. E eu rezo por essas pessoas. Os primeiros clientes da Merece. Eu sei que vocês vão falar sobre negócio, eu não tenho dúvida, mas a minha parte é outra aqui, né? Eu sempre contextualizo de uma maneira diferente e espiritualmente falando. Eu vou fazer uma pergunta difícil e delicada e tu pode até dar uma pensada. Porque acontece assim, em todo o ciclo familiar e empresarial, tem alguém que se destaca porque abraçou a dita da causa, né? Essa pessoa, ela é uma pessoa pioneira dentro daquela nova geração.
ela quebra paradigmas e brigar com quem tu ama, enfrentar quem tu ama, cara, é muito difícil, porque tu não vai armado. É desconfortável. Tu não quer matar a pessoa. Como é que tu vai brigar com o amor, né? E o amor é uma baita arma. Ele constrói muito. Mas é muito mais desafiador. Tu tem que ter uma alma muito forte, uma virtude muito forte para fazer isso. E aí chega o ponto que assim, tá, beleza, consegui, só que agora tem uma governança. Já não é mais como era, mudou muito. Tem que mudar no papel, tem que mudar no financeiro, tem que mudar. E o papel, quando ele muda o nosso mindset, a gente sabe disso, né? Ou um ou outro, a gente não sabe bem o que vem primeiro. E aí tu tem um irmão, tem uma mãe, tem um pai. Vocês chegaram a fazer uma governança específica? Como é que foi quando o irmão voltou? E agora eu não botei a chuteira de ouro, eu sujei minhas mãos de graxa. Tu não pode chegar aqui também, né? Agora eu nem tenho graxa para te oferecer a essa altura do campeonato. Como é que foi essa transição? Porque tu conseguiu manter a família. Eu já teria, assim, com o meu perfil, matado todo mundo, me mudado. É sério, já não tenho essa virtude. Tô aí pra falar. Né? E eu admiro isso em ti. Porque eu vi essa transição, eu não sei o que aconteceu, como aconteceu. E eu só pensava assim, eu tinha quebrado a pau, já todo mundo já tinha mudado, pegado os elevadores, mudado pra outra cidade e tal. Tu não tem nada escrito aqui. E tu conseguiu fazer isso, cara. Me inspira. Então, a gente ainda tá fazendo, né? Porque é um processo que, como vocês falaram, assim, é um assunto bem delicado, porque envolve emoção, envolve família, então é muito difícil tu separar o profissional do pessoal, né? Por exemplo, ontem mesmo, né? Então, podcast da Obrigada, tô me sentindo mais humana aqui. Vida real, oficial. Vida real, amor, oficial. Tô me sentindo mais humana aqui entre nós dois. Ontem, né, eu e o George e o Lucas, a gente lá deu um quebra-pau, né? Mas assim, um quebra-pau que foi qual? Eu vou falar, né? Porque a gente tá aqui pra falar a verdade. Não é nenhum, você superando tá ótimo. Isso aí. Então, assim, a gente teve uma discussão lá, porque a gente chegou numa conclusão. Vocês têm perfis diferentes também, né? Perfis muito diferentes, muito diferentes. E eu tenho que aceitar o Jorge do jeito que ele é. E ele tem muitas qualidades, né? Ele tem muitas qualidades. Eu já pensei várias vezes, puta merda, mas será que ele mais me ajuda ou me atrapalha? E ele também deve pensar isso. Eu também penso isso, mas a gente vive essa relação. E eu sei que ele pensa isso de mim, porque a gente fez o cara a cara da verdade. E eu falei assim, cara, eu não te aguento, mas eu também não te aguento. Eu falei, tá, calma. Então, assim, a gente tomou alguma providência que hoje a gente tenta fazer o seguinte, cara, o que é o melhor para a empresa? O que é o melhor para a empresa? Fazer a pergunta certa. É isso aí. Não importa a opinião pessoal, perfeito, né? O que é para a empresa, né? Então, assim, aí ontem a gente teve uma discussão porque a gente estava no horário de trabalho, conversando, e o Jorge, como ele jogou futebol, ele tem, assim, uma comunicação mais agressiva que às vezes ele chega e fala, vai, sabe? E ele fala como se fosse normal, e ele te xinga, né? E eu... Tipo, eu fico puto, porque eu digo, cara, aqui... Não, tu teve que aprender ao contrário, que era não perder os mecânicos de algum jeito, cara, ficar ali. Eu tinha que chegar pra fazer uma coisa, assim, hoje o cara já tá mais direto, né? Mas assim, tu tinha que chegar pra tu levar pra aquele lado, tu tinha que chegar com toda uma estratégia. Porque tu também não era o mecânico, né? Exatamente. Então aí ele me xingou lá e eu falei, cara, olha só, a próxima vez que tu falar isso aí pra mim, ou tu se demite, ou eu te demito, ou eu me demito. Porque aqui na empresa, é 5h30, não acabou o horário de trabalho ainda. Então aqui a gente não é irmão, tu não é meu pai, eu não tenho nada para te ensinar, tu não tem nada para me ensinar. Aqui a gente é empresa. Então assim, tu chegou aqui, tu me falou um negócio, tinha um cliente ali que ele deve ter ouvido. Então assim, a gente ainda está fazendo esse processo de governança. Então assim, não é fácil, mas a gente tem conseguido... Vocês estão encontrando o jeito de vocês. Dentro das diferenças de cada um, conversando, tentando ser sincero, tentando ser transparente... Sabe, o meu irmão às vezes assim, parece que ele vive no mundo da lua e eu digo assim, cara, às vezes eu queria ser que nem ele. Ele diz, eu sei, tu deve ter uma invejinha de mim lá. Não, eu digo assim, cara, sensacional. E eu que convivo, agrega muito na vida. Eu convivo com vocês, eu adoro os dois, e são diferentes e complementares, né? A gente já conversou muito sobre isso, né? E aí o que eu vejo, assim, que talvez segura muito isso é porque vocês têm uma base de valores familiares muito forte, né? E que vocês podem ter uma divergência, eventualmente pode até ter uma discussão, uma briga, mas o amor é incontestável, o amor da família, né? Como um todo, né? Eu que convivo com vocês. E eu lembro de um episódio, assim, né? Que o teu pai, né, lá na Porte, numa situação, né? Discutindo coisas
de divergências e tal. E o teu pai se emocionou, né? E eu lembro, né? Isso tem a ver também com o meu propósito de vida, assim, né? Eu acho muito bonito assim quando tem um negócio em família que ele prospera, que ele dá certo e que a família se mantém, por mais que tenha divergência, né? Os projetos que eu tenho com a Marcela, eu sempre falo isso assim, eu sempre tive um desejo, né, um sonho até de ter um negócio, né, com a pessoa que eu tenho do lado. Né? Então isso também me completa. Ah, amor, nunca tinha me dito isso. Obrigada, Josué. Já pode encerrar, gente. Passa a régua que já valeu. Embora seja desafiador, lógico que tem muito problema, não são só flores, né? Mas eu acho muito bonito isso e quando a gente fazia o trabalho lá, eu sempre olhei com muita gratidão para isso de poder fazer parte, assim, né? Poxa, tem 2 irmãos envolvidos, uma sucessão, pai e filha, é tão bonito isso porque ao mesmo tempo é tão difícil, né? O mais fácil talvez teria sido, cara, vai fazer outro caminho, como a Marcela disse, tu teria competência para fazer qualquer coisa e daqui a pouco teu pai ia estar tocando mais um tempo a oficina, daqui a pouco fecha a oficina e tal, isso não teria um legado. Então, eu sempre me senti um privilegiado de poder fazer parte disso, assim, né? De contribuir de alguma forma com algo tão bonito, que é uma família que prospera, que empreende e que mesmo com diferenças consegue se resolver e crescer. Né? Então, tenho muita gratidão também por ter tido essa oportunidade. Eu não sei se já tinha te falado isso, mas tô falando agora. Ontem a gente também brigou, né? Brigou não, teve um conflito assim, né? Ontem foi tu que brigou. Eu não briguei. Cada um tem seu direito. E aí a gente teve uma reunião com uma pessoa de fora e tal, e que sentou e disse, olha, né, para prosperar aqui vocês têm que fazer isso, isso, isso e tal. E a gente nunca escuta uma novidade muito 100% novidade. Eu acho que isso é o mais difícil, né? É tu escutar algo que, de alguma maneira, sabia, mas não conseguiu implementar por N fatores, tempo, recurso, habilidade, prioridade, enfim, né? E aí o cara saiu, assim, e foi muito engraçado, porque ele falou aquilo, eu fiquei lá, pensei, agora vai. Se eu tive que chamar alguém para falar isso aqui agora do meu lado, agora vai. E ele saiu e o moço disse assim, e aí? O que tu achou? E eu comecei, que a gente fez isso errado, tal ano, tal circunstância e tal, e tal, e tal. E eu e ele, a gente odeia errar, né? A gente tem essa característica, a gente quer acertar e fazer o nosso melhor. E obviamente, tudo aquilo que a gente já errou, em alguma maneira, o outro concordou, ou ele teve a ideia do erro, ou ele concordou com o erro. 100% responsáveis cada um. E ele disse assim, não, hoje não tem como falar contigo. Levantou e disse, quando tiver como, tu me avisa, né? Eu geralmente não sou muito... Não, geralmente... que era necessário. E eu tava decepcionada comigo, né? Com os meus erros, e eu tentei materializar isso na nossa relação. Só que chegou um ponto que a empresa, ela tá impactando a vida de tanta gente que eu não consigo mais ter o egoísmo e o egocentrismo de acreditar que só a minha vontade impera. Porque eu estou impactando a vida de famílias, né? A moça que está lá na frente abrindo a porta merece, ela usa o valor para pagar uma escolinha particular para a filha, que era o sonho da vida dela fazer isso. Ela chorou a primeira vez que recebeu o salário dela. Quando ela chorou aquilo, eu pensei assim, cara, Marcela, tu só não erra, cara, porque é a vida de muita gente e eu quero mais disso aí, né? E eu tive muitas vezes, Josué, ler um livro para conseguir conversar com um colaborador. Essa humildade, cara, porque assim, ó, se eu fosse contar diferente, sem ser pra ti, assim, o cara leu pra falar com o mecânico. O mecânico que chegou agora não sabe o dia que ele chorou com as mãos sujas de graxa, porque ele é tão limpinho que ele nem deixa mais ficar suja aquela oficina. Ele nem se suja mais. E o cara não sabe disso porque ele chegou agora, ele achava que até começou assim, né? E a gente não precisa mais desmerecer. Mas, assim, eu muitas vezes te vi ler um livro, buscar um conselho para se superar, para ter um diálogo no outro dia, para não demitir o cara, porque tu sabia que era a família dele. Cara, e eu, assim, isso... tu me irrita várias vezes também, né? Porque tu me desafia. Mas eu admiro muito isso, então não queria deixar de falar isso. E o José tem uma característica de energia, né? E de muito trabalho. Eu até anotei aqui para lembrar. Que tu levantava, né? Ele não levantou na vida para tomar café comigo, José. Ele ia nas reuniões. Nós fazíamos reunião 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, né? Porque o José queria estar na oficina cedo, né? Para organizar a rotina. E aí o final de tarde, às vezes, ele é mais conturbado, já mais cansativo. E nós cansamos de inverno abaixo de 0
levantar às 5 horas da manhã para fazer reunião, né? Para depois ele poder ir no CrossFit. E tomando chimarrão, e aí muitas vezes o José ia pro CrossFit, né? Ou antes ou depois. E que isso é uma coisa também que eu acredito que te ajuda, né? Toda essa... Como tu foi um atleta, né? E não deixa de ser atleta hoje, não é amador no CrossFit, né? Com competição, em nível de competição ainda. Mas o quanto isso te ajuda para poder superar algumas coisas, né? Então, isso é uma coisa que me inspira, né, no Josué. Embora eu preciso aprender mais e seguir algumas coisas, o José me incomoda. Vamos agendar para ele, né, José? Não, me ajuda. Volta e meia me incomoda, às vezes eu desvio o assunto, ele sempre, como é que tá a saúde, tá fazendo as coisas. Ele me pergunta porque o Josué, ele tem uma preocupação com a própria saúde. Com a performance pessoal. E com a performance, que eu vejo que isso ajuda, inclusive, no ponto de vista empresarial. Mas fala um pouco assim de como é que tu vê essa relação de tu estar bem também com o corpo, né? E aí eu não estou falando da questão visual, né? Mas da questão de saúde mesmo. Como é que isso te ajuda no teu desempenho? Como é que isso te ajuda na vida empresarial? Cara, obrigado pelos elogios. Eu fico feliz, muito feliz de ouvir vocês falando. Vocês também, vocês sabem o quanto que eu gosto de vocês, né? Quanto que eu aprendo com vocês. Eu digo que eu queria ter 10% do foco que o Moacir tem, tá, gente? Não eu também. É incrível, né? Só precisa pegar um pouquinho mais de foco pro esporte. Agora, me ajuda. Eu vou tentar puxar você junto. Então, assim, não é fácil. Não é fácil tu acordar 5h10, 5h15, 5h06. Só que o que eu percebo? A minha vontade de eu ter a minha mente sã, o meu corpo bem, o meu mindset campeão, ela é muito maior do que a vontade de eu ficar dormindo. Então, assim, eu tenho dias, e ultimamente tá assim, cara, porque a gente vai ficando mais velho, vai mudando, e vai ficando cada vez mais difícil. E eu ainda não tenho filho, me dizem que quando eu tiver filho vai ser... É que daí tu vai ter tanta conta que tu vai levantar. Daí é outro motivo. É isso aí, mas aí eu sei que se eu tiver que acordar às 4 horas da manhã, a Flávia, minha noiva, futura esposa, aí vai É uma santa. Então, não, Ana Flávia é uma santa, tudo cara. Que eu sou Ana Flávia vai pro céu, gente. É que nem ela é tranquila, ela é muito tranquila, tá louco. É amor mesmo. Enfim. Então, se eu vou treinar de manhã, mesmo quando eu não quero, quando eu não... O teu corpo às vezes está sentindo, e aí eu fico me perguntando na cama, às vezes você acorda, não pensa que o Josué levanta, 5, 6, top, Parceiro. Vamos levantar, bora pro CrossFit, erguer peso. Cara, às vezes tu dormiu uma noite que tu não dormiu bem, tu tá com um pepino ali, mas eu tô na cama e eu começo a fazer as perguntas, eu digo assim, cara, será que eu realmente tô cansado? Será que não é preguiça? Será que... Como é que eu vou me sentir depois do treino? Aí eu começo a fazer a pergunta assim para tentar me engajar e pensar naquela sensação depois do treino, né? Cara, cumpri o que tinha que fazer. E hoje assim, me superei. E hoje, olha só, segunda-feira eu não fui treinar porque eu treinei no domingo e eu treinei muito forte no domingo, fiz uma contraturinha aqui no ombro, né? Tenho que passar na Merece, mas aí... Eu sei, dá uma amaciada. Na segunda já, contraturei no domingo. Aí na segunda já passou a dor, na terça eu fui treinar pra sentir, já tava resolvido. Foi só um mau jeito ali, acho que estresse e tudo mais. E eu não fui treinar na segunda-feira. E aí eu acordei um pouquinho mais tarde e tal, cheguei na empresa. E aí a gente faz a reunião nossa, toda segunda-feira de manhã, com os colaboradores, com a turma e tal. E eu fiz uma reunião, fiz uma oração e eu tava assim mais de boa, assim, mais calmo, sabe? E aí chegou o GL, que o GL é muito mais, assim, tranquilo e devagar do que eu. Ele chegou quando eu tô indo lá pegar um café na nossa sala lá de café. Ele chega pra mim, meu, o que tu tem, cara? Tá desanimado, meu? Tá louco? Boa. Muito boa. Daí já percebeu que tinha alguma coisa diferente. Assim, falei, é um jeito dele de dizer, tu não tá bem? Isso, exatamente. Mas eu falei assim... Cara, eu tô tranquilo, eu tô de boa, só não fui treinar hoje de manhã. E aí ali mesmo eu já tive a resposta, entendeu? Então assim, hoje, te energiza. A minha vida é treinar às 6 horas da manhã. Se eu não treino às 6 Josué, horas tô contigo, Josué. Eu te entendo. Eu sou 1000 vezes melhor, mais feliz e mais saudável treinando todo dia às 6 da manhã. Pessoal, não é fácil.
Não é fácil. Dá, às vezes tá muito frio e tal, e tem que correr, ainda mais naquele crossfit. Aliás, se não me engano, teve uma época, talvez hoje não, mas o horário das 6 da manhã abriu também parte por causa de vocês Não, dois. cara, né? eu abri às 6 da 7, manhã, né? Cara, não tem condições do empresário começar a trabalhar, pelo menos na nossa E época, esse agora já horário dá acho um que pouquinho. Tá bem concorrido hoje no CrossFit, né? O pessoal legal. ainda E o se- Moacir Aham. brigou muito tempo comigo. Ele me dizia assim, tu prefere ir lá no CrossFit que ficar na cama aqui deitadinha comigo. E era. Eu preferia porque eu piorava muito depois do meu desempenho. Não era por amar menos ele, mas é porque eu não me aguentava depois disso. E eu vou te falar um negócio, cara, que louco se atrai, que nem empresário, que nem nós, é o fato de que tu chega lá às 6 e tu encontra o Manolo, encontra o Josué, encontra uma galera que faz acontecer. Manolinho, nós vamos convidar Manolo, se tu estiver ouvindo, É, tu prepara isso aí. pra contar a Tem história. uísque, Manolo. Tem muita história esse legal é um fenômeno, aí. É um esse fenômeno. é um fenômeno. E esse é um daí, fenômeno. quando tu chega lá e tu respira o ar que os campeões respiram, tu vai ter um comportamento perdedor? Não. Porque tu começou o dia assim. E era uma turma que me desafiava, porque turma de empresário é turma competitiva, né? Tu quer ser melhor 1% pra ti, que é essa filosofia. E eu acredito, Josué, que tu sai de lá com essa performance e tu, de alguma maneira, até inconscientemente, tu comunica isso pro teu colaborador. Verdade. Tem duas maneiras de você dar o exemplo, né? Uma é falar, mas aí tu fala, não adianta tu falar uma coisa e fazer outra. E a outra é fazer, né? Então, realmente, o meu time de colaborador ali, todos eles, quando eles começam a trabalhar É ali, a cultura. eles começam a cuidar da alimentação, começam a ir no nutricionista, começam a querer fazer uma academia, daí depois eles começam a querer ir pro CrossFit. Tu Aí vê que dá, né? Hoje mesmo, olha que legal, hoje mesmo o nosso chefe de oficina, que ele é muito alta performance também, e ele também vem evoluindo junto com a empresa, né? Porque Top. é uma via de mão dupla, né? Uhum. Eu vi ele com um Tupperware, né? Um potinho? Um potinho. Potinho bom, já era um potinho bom. Isso, era Sim. top. Meio-dia, né? Eu falei assim, a gente tem refeitório na empresa, então muitos deles ficam almoçando ali, só que eu sei que o Fernando, ele vai almoçar com a esposa dele e tal, né? Então eles conseguem ter esse tempo de qualidade e tal. E eu vi ele com o potinho, né? E eu falei, tu vai almoçar aqui em cima no refeitório hoje? Não. Tava comendo um lanche ali. Fazendo lanche já. Fazendo um lanche e, assim, proteína, batata doce. Cara, isso dá energia pra trabalhar. O José me convida para muitas coisas, entre elas churrasco, porque eles comemoram bastante quando fazem Amém. algum evento, e para treinar. Mas eu tô aceitando só o convite para o churrasco. O José tem que começar a aceitar o convite para Eu os vou treinos. parar de... Não, eu vou te dizer que é um churrasco Daí vai ter e o vai treino. ter o treino. Aí tu não vai ter Tu escapatória, sabe como é que tu pega o Moacir pra fazer esporte contigo, Josué? Tem uma coisa assim que o Moacir ele é muito bom em querer vencer, mas o instinto mais forte que ele tem de querer vencer, ele tem a ver com a lealdade às amizades. Então, se tu falar assim pra ele, cara, eu te inscrevi no meu time, ele vai ganhar. vai me matar. Porque ele não pode te deixar na mão. E tem isso, né? Porque a gente pega a pessoa pela crença dela. Boa ou ruim, né? E a crença dele é assim, eu jamais na minha vida eu vou fazer corpo mole e prejudicar alguém com o meu desempenho. Então, inscreve ele no time do CrossFit, tu vai ver que ele milagrosamente vai... ele depois até tem que meus chamar- olhos essencial ele toma pra poder depois ganhar tem o que par. chamar Sou Brave, já coloca Pega o esse, nome. depois gente, tem que pega chamar esse. Turma da Samu. semana que vem às 6 horas. Já é competição. E eu vou ir... Nós vamos aos pouquinhos, ganhando um condicionamento. Já E tamo- vai... Mas e, vamos mudar e de vai ser assunto. legal. Pelos gordinhos. Josu, pra gente ir caminhando pro fim, a gente poderia ficar muitas horas conversando aqui. Mas tem um cara muito espiritualizado, né? Se não me engano, tem uma tatuagem em algum lugar aí, que tá escrito aqui, ó. Jesus Como é que é a fala? salvação. Porque tu ficou na Espanha um tempo, né? Como é que diz aqui? Jesus Cara, é a salvação. Essa tatuagem aqui, Jesus os é a caras salvação. pegam no meu pé, né? Porque eu fiz essa tatuagem, na época que eu fiz, eu não sabia o que estava fazendo, na verdade, né? Mas assim, pelo que foi escrito, mas assim, sempre fui buscando muito a fé, muito Deus, muita religião, muito universo. Mas eu fiz a tatuagem em espanhol para lembrar do momento que eu passei lá, que eu fiquei lá, como trazer uma lembrança boa, né? Claro. Eu pensava assim na época, né? Pô, cara, eu sou jogador de futebol, né? Imagina, eu tô voltando da Espanha. Daqui a um pouco eu tô na Tu se balada. imaginava fazendo gol e Olha aqui, só, ó. não, e eu aqui, ó, tô na balada e vai chegar uma mina ali, vai chegar uma gata, vai me perguntar, né? Pô, e essa tatuagem? Eu ia ter toda a história, a resenha. Eu falo, não, essa tatuagem eu fiz quando eu tava na Espanha. Cara, jogando futebol. tatuar o argumento no braço foi a melhor que eu já vi. Então aí já
usava Muito boa, muito camiseta boa. social já Arremangada. arremangada, né, e tal. Então, Amanhã eu vou fazer uma tatuagem. eu pensava nisso, né? Mas aí, cara, os caras caíram pra cima de mim, né? Mas então quer dizer que Jesus não sabia português? Por que tu vai fazer em espanhol? Aí os caras pegam no meu pé, né? Mas enfim, eu acredito hoje que a vida não tem sentido se a gente não tiver fé. Se a gente não acreditar que tem alguma coisa esperando nós. Eu acredito nisso. Ninguém comprovou, ninguém foi e voltou, mas eu acredito muito no que está escrito na E Bíblia. pode seguir não voltando, não tem problema nenhum. Eu acredito muito na Bíblia, acredito muito no que está escrito lá. E eu acredito que a nossa cultura passa por uma questão religiosa de saber que você tem que fazer o bem. Mas não é fazer o bem esperando que volte para você. É fazer o bem porque tu tá bem contigo mesmo, fazendo bem porque tu vai ajudar o próximo, fazendo bem porque alguém vai ter alguma coisa melhor, alguma coisa boa que você pode fazer. E eu não digo em questões financeiras, eu não sei, alguma coisa que faça bem para você. Talvez levar um alimento para alguém que está ali na rua. Às vezes uma palavra. Uma né? palavra de conforto, sabe? Então eu acredito muito nisso, tanto que nos nossos colaboradores a gente sempre fala que independente da religião de cada um, né? O importante é você ter religiosidade, você acreditar em Deus, ou você não acredita em Deus, mas você saber que tem um universo, que tem um Deus acima, que tem alguma coisa assim que é muito maior, que você fazer aquilo vai voltar para você, mas não é fazer esperando que volte, é fazer leve. Porque eu já fiz coisas assim que eu não estava leve de fazer e eu me perguntei, cara, não tá legal isso aqui. Eu fui me perguntar e aí eu entendi que não estava legal porque eu não estava confiando na pessoa que eu estava fazendo. Então, assim, eu também quando eu oro, faço minhas orações, eu peço discernimento para Deus, para que coloque as pessoas certas no meu caminho, para que me dê discernimento para uma tomada de decisão num negócio, para que Ele me alerte se eu vá entrar em alguma furada. Eu oro até para que os clientes ruins, clientes que vêm às vezes com uma energia carregada, clientes que vêm às vezes, eu digo assim, cara, eu tô aqui para resolver o problema, eu vou estar comprometido com quem vier, mas assim, às vezes tem coisas que vêm que tu fala com a pessoa, além, cara, né? tu... É além. Então assim, então a gente acredito muito em Deus, acredito muito na religiosidade e... Isso te leva, te alavanca. Assim, isso me alavanca, isso me move, isso me motiva. Eu vou na igreja, eu faço minhas orações, eu quando faço meditação, eu medito, me comunico com Deus através de meditações guiadas. Então, eu penso assim, cara, a gente passa alguns perrengues na vida, né? E muitos, questão financeira, questão de trabalho, questão de relacionamento, questão com a família. E tu tem que ter a tua consciência limpa, tranquila de que tu fez a coisa certa naquele momento, a tua tomada de decisão e de que, cara, vai voltar. Tu pode estar passando por um aperto financeiro, tu pode estar ferrado, tu pode estar ali, cara, mas assim, coloca uma energia, não é fácil, mas coloca uma energia, vai de novo, é mais um não, mas não é sobre quantos não você recebe, né? Quantas vezes tu se levanta com aquele não que tu tem para vir o sim, né? Então eu acredito que tudo isso passa por você ter fé, porque se tu não acordar de manhã e saber que tu vai ter uma fé, que as coisas vão dar certo, que tu vai conquistar, que tu vai batalhar, que vai ser difícil, Se não acreditar, não sobe mais nada. Mas que vai ser difícil, mas que assim, pô, Deus, tu tá vendo? Tamo junto, cara, tu tá tá na minha equipe. E aí tu vai lá e tu cria uma expectativa, o ser humano acaba criando uma expectativa, tu vai lá e mais uma labada, e tu vai lá e mais uma labada, e tu vai lá e, cara, tu vai desanimando, mas assim, no final vale a pena. Cara, se Deus nos dá saúde, Ele deu tudo que tinha, né? Eu sou uma pessoa que tem uma fé muito, muito forte e me sustenta, mais que me move, me sustenta a minha fé. E eu rezo também todos os dias, enfim, a gente tem hábitos que são muito parecidos, né? E hoje eu ainda falei para uma empresária, ela me disse, Marcela, não tá fácil e tal, não tá como eu imaginei ano passado, enfim, né, aquele negócio todo que a gente conhece. Aí eu falei assim, eu não vou te dar um exemplo meu, né, porque eu tenho pouco exemplo da minha vida para te dizer. Eu vou te dar um exemplo de um baita líder. Eu vou te dar o exemplo do maior líder que eu conheci, que foi Jesus, né? O cara abriu uma franquia enorme chamada
igreja católica. E eu disse assim, quantas coisas tu acha que Jesus passou na provação da vida dele? E falaram para ele, tu pode desistir a qualquer momento, não tem problema. Mas tu só vai saber realmente o teu nível de salvação, vamos dizer assim, se tu aguentar. Mas se tu não quiser, não tem problema, tu tem o livre-arbítrio. E eu falei para ela, tu pode desistir, mas tu só vai saber a tua capacidade depois que tu passar eles, todos eles. E depois do pior dia da tua vida, geralmente começa o melhor. Tu só vai saber se tu passar. E eu falei pra ela, quando tu chegar assim, ó, no fundo do fundo, abençoa esse dia. Abençoa porque ali tu vai encontrar uma força em ti que jamais tu saberia sem estar exposta àquela condição. Então, quando tu chegar no fundo, tu diz assim, é aqui, eu tenho isso aqui pra dar, ó. E ninguém sabia, nem eu. E amanhã eu vou ter mais. Então, é isso que eu trago, né, da questão da fé. E ter até gratidão por aquilo que dá errado muitas vezes, né? Porque aquilo que dá errado, aquilo que é frustrante, aquilo que é difícil, muitas vezes é aquilo que te constrói, né? Mas bueno, como Meu dizem, Deus que do foi céu, cara, profundo foi hoje, né? assim, ó, de arrepiar o pelego. E, Joso, então, cara, vou já aproveitar para agradecer, né, pela tua participação. E uma coisa bacana no trabalho que eu faço, um deles, né, eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas muito legais, né? Acabei criando uma amizade, um carinho pela tua família, né, pelo Jorge, pelo seu Milton, por ti. E eu aprendo muito, faço amigos e me pago E te convida para tomar chopp. Ele me manda essas fotos, ele disse, olha, meu trabalho é maravilhoso. Então eu tenho muita gratidão ao que eu faço, né, por conhecer e ter pessoas como vocês na minha vida. Então, obrigado por estar aqui. Tenho convicção que o episódio de hoje cumpriu com o propósito, né, que é de inspirar pessoas. Alguém em algum canto desse Brasil um dia vai estar olhando assim, cara, eu vou olhar o que esse cara aqui está falando. E talvez alguma coisa que tu tenha dito solta aqui no momento desse podcast vai poder ajudar alguém e fazer a diferença na vida de alguém. Então, obrigado por ter compartilhado a tua história. Estou até emocionado de falar aqui. E obrigado. Muito bem, quero agradecer também, né? Eu sempre falo isso, que o que a gente tem de melhor para oferecer para alguém é o nosso tempo, né? Porque era nosso, muito nosso e de mais ninguém. Então, muito obrigado pelo teu tempo, por ter aceitado. Quando tu me disse que vinha, eu sei a tua vida, a tua rotina, eu me senti mais importante, né? Como se realmente a gente validasse aquela nossa relação, porque era um favor que eu estava pedindo. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu me inspiro muito em ti. Eu te digo que tu me irrita e me motiva tudo no mesmo dia, no mesmo post. E espero que a gente também tenha gerado uma relação de valor para ti, que é o que de melhor a gente pode te oferecer. E quando tu tiver 60 anos, eu quero falar contigo de novo. Pra saber como é que tu me conta mais 30 pra frente, mais ou menos. Tá bom. Tá bom? Nós estamos olhando Abílio Diniz, né? O cara é um monstro, né? É minha inspiração. Um exemplo, minha né? inspiração. Eu quero só, bem rapidinho, não sei como é que tá o nosso tempo, concluir a história da oficina. Só concluir a Metafísica. história da oficina ali, que ficou faltando isso e é para completar. Então a gente comprou os elevadores e aí a gente foi atrás de um outro terreno que, com muita sorte, com muito Deus, com muito universo, com muito pensamento positivo, com muita lei da atração, acabou se criando uma oportunidade, talvez inconscientemente, né? Conscientemente, de a gente fazer a compra de um terreno na esquina do nosso antigo pavilhão. Então aí a gente buscou a aporte para fazer um planejamento estratégico. Você começa a olhar a empresa os próximos 10 anos para frente, quando você pega um financiamento a longo prazo. E aí sim, hoje, né, Moacir, a gente tem uma das 5 maiores estruturas do segmento automobilístico a nível nacional, em questão de tamanho. Então são 22 elevadores, máquina de geometria, lavagem própria. Nós entregamos um serviço hoje, basicamente, qualquer necessidade do cliente relacionado ao mundo automobilístico, a gente vai entregar. Qualquer serviço que seja, revisão preventiva, troca de óleo, filtro, suspensão, caixa de direção, câmbio automático, motor, pneu, palheta, ar-condicionado, geometria, a gente entrega tudo, freios, a gente entrega tudo isso para o cliente. E aí eu brinco, né, que a gente quer fechar o círculo, que aí o cliente vai lá e faz a revisão. Aí fez a revisão, o carro ficou bom. Uhum.
Mas ele não quer trocar ainda, mas ele quer um upgrade, ele quer um pouco a mais. Aí a gente trouxe a Coser Performance, né? Que a gente trouxe o primeiro dinamômetro 4x4 na região. Ele é um equipamento para fazer a aferição do carro. Você coloca o carro em cima dos rolos, você simula ali o carro a 200 km por hora, 250, 300 em cima. É uma sensação assim, sensacional. Então o cliente vai e faz a revisão ficou boa, mas ele quer um upgrade, a gente passa pela Coser Performance, bota no dinamômetro, coloca uma potência a mais, faz um software com segurança, ganha mais economia, mais performance, mais desempenho. Daí o cara fez a revisão, fez a performance, mas ele quer trocar de carro. Aí eu digo assim, cara... Eu tenho carro. Eu fiz a revisão. Muito bom. Eu fiz a performance. Muito bom. Eu conheço o teu carro. Mas agora eu vou valorizar o teu carro, porque tu tá num relacionamento comigo. Mas agora eu vou te vender um carro melhor ainda. Então aí ele vai lá na Coser Premium Cars e aí a gente entrega um carro para ele que é muito mais do que uma venda de carro. É um relacionamento, é uma conquista de um sonho. E uma venda com segurança, né? É um carro revisado, né? É toda uma história, uma trajetória. Então a gente vê muito mais do que uma entrega técnica, porque a gente tem um modelo de entrega técnica que eu não vou falar porque eu vou esperar que vocês que estão ouvindo aí todos vão lá tem comprar que visitar, com a gente. Tem que ir lá. Para vivenciar essa experiência, tá? É uma experiência única. Então eu queria concluir a história da oficina e eu já tenho, né, em minha mente as minhas meditações que eu já faço há 2 anos e está chegando perto, então acho que agora em 2023 eu vou ter que virar mais ainda a chave, né, que eu medito e mentalizo e eu acho que vai ao encontro de tudo que a gente falou e eu acho que pode ser um fechamento, que é a questão do pensamento positivo, de você ter aquela questão de falar, de liberar energia, liberar endorfina, liberar milhões de células, de hertz, de éter, eu gosto dessas coisas assim um pouco físicas. Então, todo dia eu mentalizo assim, ó, que eu falo que até o mês de setembro de 2023, o Coser estará entre as 3 maiores, melhores e mais eficientes empresas no segmento de autosserviço a nível do Brasil. E entre as 10 lojas de venda de performance e loja de venda de carro premium do Rio Grande do Sul. Né? Primeiro eu tenho que ser de Passo Fundo, da região, depois do Rio Grande do Sul. Então eu mentalizo isso todo dia e eu sei que Deus a gente tem uma abençoe. estrutura grande, mas assim, faturamento é uma coisa que você tem numa cidade que nem a nossa, que não é tão grande, mas assim, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para chegar até lá. E se não der, a gente vai ajustar a meta, porque o plano B é fazer o plano A dar certo. Então, muito bom. Sempre tem uma frase, cara, que tu é muito bom Essa isso aí também, cara. Essa não tá tatuada. Essa não. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? Vocês moram no meu coração, vocês dois. Eu tenho um carinho imenso pelo Moacir, pela Marcela. Às vezes eu tenho algumas dúvidas, assim, até chamo o Moacir para nós trocar uma ideia. Eu me preocupo com a saúde do Moacir porque eu mando mensagem para Marcela. Marcela, como é que tá o Moacir? Porque o cara é um monstro no trabalho, gente. Ele é um monstro. Quando ele me chamou para um podcast, eu vou finalizar aqui, né? Eu disse assim, cara, é mentira que ele vai estar lá. O Moacir não tem como ter tempo para um podcast. É mentira. Eu disse assim, cara, eles estão me dizendo que vão estar lá. Eu vou chegar lá, vai estar uma estátua do Mo, uma estátua da Marcela, né? Do Douglas. Enfim, então, agradecer a oportunidade, dizer que para mim é uma imensa satisfação estar aqui com vocês dois. Vocês moram no meu coração. E somente gratidão por tudo. Gratidão. Beleza. Bom, fechamos Tá, então. meu Deus, esse é o fechou propósito uma do Me semana Inspira, muito né? bem. Inspirar empreendedores, né? Com histórias de persistência, de superação, de coragem, de ousadia, de energia. Então, nossa audiência aí, lembrar de nos seguir no YouTube, baixar no Spotify, né? Escutar enquanto tu viaja. Eu uso muito podcast para me capacitar durante as viagens, né? Então, eu intercalo, às vezes, fico escutando uma música que eu gosto. E manda mensagem no nosso particular, pode mandar pro Josué também, contando que escutou. Às vezes também o silêncio, né, da viagem para refletir, mas uso muito do tempo, eu viajo muito, né? Eu escuto podcast para poder me abastecer de conteúdos ricos. E aí estou devolvendo talvez um pouco disso que eu recebi. Esse é um projeto que hoje ele tem a ver com o nosso propósito também, né, de vida. E eu espero que alguém em algum lugar do Brasil possa ter ouvido alguma coisa que vá, não digo mudar a sua vida, né, mas que possa inspirar para talvez gerar uma mudança. Então é isso. Isso aí. Valeu. Até o próximo episódio. Até o próximo e Me Inspira. Com certeza vão estar ouvindo, né? E o Moacir, assim, pessoal, para finalizar, né?
ele é um cara que ele já tá se atualizando mais, porque ele não era muito ligado a redes sociais. Eu Ele já tá, com o Josué ele já tá também. falando em Adorei, YouTube, em curte, Spotify. Todo blogueirinho. Eu vou deixar o meu Instagram aqui também, então, tá, pessoal? Boa, Josu, boa. @, Coser Oficial, é a nossa oficina, o nosso auto center. @Coser Premium Cars, a loja de venda de veículos, e o meu é @JosuéCoser3. Aí vocês vão ter lá crossfit, venda de carro, oficina, é tudo misturado, mas tem um propósito final. Tamo Show de junto. bola. Valeu. Beijo.